Deus é bom. Boa noite, queridos irmãos. Que alegria estar na casa do Pai Celestial. Abra sua Bíblia, por favor. Salmo 45. O ungido de Deus e a sua noiva, diz a palavra do Senhor, neste salmo, que é um salmo, um cântico didático e um cântico de amor. Coisa maravilhosa. Os filhos de Corá, diz a palavra do Senhor. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro que compus, a minha língua é como pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cinja a espada no teu flanco, herói. Cinja a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e acácia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha adornada de ouro finíssimo de Ofir. Ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa do teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele. A ti virá a filha de Tiro trazendo donativos. Os mais ricos do povo te pedirão favores. Toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagens bordadas conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Serão dirigidas com alegria e regozijo. Entrarão no palácio do rei. Em vez de teus pais serão os teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. O teu nome eu o farei celebrado de geração a geração. E assim os povos te louvarão para todo o sempre. Aqui está a imagem de Jesus e a igreja. Aqui está o Filho de Deus adornando a sua noiva, embelezando a sua noiva. Ele é quem traz o bom perfume para a igreja. A beleza da igreja está no noivo. A glória da igreja está no noivo. A majestade da igreja está naquele que morreu pela igreja. O noivo da igreja. Ele é santo. Ele é santo. Santo, santo. Só tu és digno, a ti sempre cantarei. Aleluia. Santo é o teu nome, ó Deus. Criado por tuas mãos. Teu é o reino, poder e glória. Vem reinar
Glorioso é o teu nome, incomparável é o nome de Jesus. Ele é o maior, Ele é o grandioso, Ele é o supremo, Ele é o soberano.
Ele é o Rei de toda a terra. Oh Deus, Tu és grandioso. Deus tremendo Tu és. Santo Deus. Ansiamos por Tua presença, por Tua manifestação, Senhor. Ansiamos pelo derramar do Teu Espírito. Nós necessitamos, Senhor, da vida que procede do Teu Espírito Santo. Necessitamos de Ti, Jesus. Precisamos de Ti, Senhor. Oh, Santo Deus. Precisamos de Ti, Jesus. Ao que está sentado no trono. Oh, Jesus. Desejamos ir muito mais em Ti. Queremos Tua presença. Precisamos, Jesus. Que está sentado em Seu trono, ao
novo e vivo caminho, confiante entrarei, só pelo sangue, diante do teu trono, Senhor. Diante do trono da graça, face a face, diante de ti, meu Pai, sempre estarei em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, a libertação, a restauração, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor. Transformado em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, a vida e amor, a graça e perdão, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, seguro estarei, jamais temerei, em tua presença, Senhor. Vamos aplaudir o sangue, vamos aplaudir o sangue de Jesus, o motivo da nossa glória, a cruz do Senhor, o motivo da nossa glória. Aleluia! Seguro estarei, jamais temerei, em tua presença, Senhor. Aleluia, aleluia. Não temas, porque o guarda de Israel está conosco. Não temas, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa cura. Jesus não é terapia, Jesus é a cura. Aleluia, aleluia. Você não veio para cá fazer terapia, você veio para cá ser curado. Você veio para cá ser completamente transformado. Você não veio para cá para viver de migalhas em migalhas. O pão da vida está aqui. Ele se ofereceu a nós, se entregou por nós.
O pão vivo que desceu do céu veio nos dar vida abundante. Vida abundante não são migalhas. É vida plena na presença dele. É vida cheia do Espírito. Aleluia. Você está seguro? E nós vamos mais uma vez, encerrando aqui, leia João capítulo 19. A segurança que Jesus nos dá. Por favor, leia por favor comigo no Evangelho de João capítulo 19. Versículo 23, vamos ler mais uma vez a partir do 23. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida, de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura. Veja que a Escritura foi cumprida detalhadamente. Os detalhes de Isaías capítulo 53 foram detalhadamente cumpridos. Repartiram entre si as suas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, Salomé, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo João a tomou para casa. Senhor amado, bendita é a tua palavra, bendita é a tua revelação. Senhor, bendita é o cumprimento da tua Escritura, bendito é o teu nome, porque a tua palavra é imutável. Tu és o homem de uma palavra só. Senhor, tu és um homem maravilhoso, tu és um homem grandioso, tremendo. O que morreu por nós foi Jesus Cristo, homem. Um homem que é exemplo para nós, exemplar para a igreja, exemplo de filho, poderia ter sido um grande exemplo de marido. É um homem segundo o coração de Deus, só que diferente de Davi. Estamos diante daquele que jamais cometeu pecado. Glória seja dada ao Filho de Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Pode tomar seu lugar, querido, por favor. Eu falei aqui errado. Essa profecia não está cumprida em Isaías, não. Está escrita, cumprida e escrita no Salmo de número 22, tá? Esse repartir da túnica, porque Isaías 53 relata detalhes do Calvário, por isso que eu fiz uma pequena confusão. Está escrito em Salmo 22, a respeito das vestes dele que foram repartidas. Nós estamos aqui mais uma vez diante desse quadro tão precioso, tão belo. Jesus está aqui oferecendo segurança, oferecendo paz, oferecendo suporte, oferecendo auxílio, oferecendo sustentação, providência para sua mãe, para a mulher que cuidou dele, que o embalou nos seus braços, que por 9 meses o teve em seu ventre.
essa atitude é muito preciosa, muito bela. Essa atitude demonstra para nós o caráter de Deus, o caráter do Filho de Deus, o caráter de um homem segundo o coração de Deus, na sua plenitude dessa expressão, segundo o coração de Deus. Jesus, de fato, é o homem segundo o coração de Deus. Jesus é plenamente o homem segundo o coração de Deus. Ele dá amparo para sua mãe. Ele dá amparo para a mulher que é tão querida, tão preciosa, tão amada por Ele, tão amada por Deus. A mulher agraciada, e Jesus está aqui dando suporte a essa mulher. Eu gostaria que você entendesse algo aqui a respeito da mãe de Jesus. Mais uma vez eu quero só fazer uma retrospectiva, relembrar contigo, fazer rememorar. É tão bom. A mesa, a Santa Ceia é um momento de relembrar, de rememorar. Então nós vamos fazer isso agora. Quero que você repita comigo, por favor. E eu quero muito que você medite nessas palavras. Nós vamos meditar nelas, em cada uma delas, detalhadamente. Estamos fazendo isso. Mas eu quero que você repita, por favor. Repita depois de mim, por favor. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Repita, por favor. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Diga isso, por favor. Mulher, eis aí teu filho. Deus meu, por que me desamparaste? Tenho sede. Sexta palavra, está consumado. Sétima e última palavra, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Amém. E agora eu quero fazer uma recapitulação daquilo que nós vimos como pontos principais na primeira e na segunda parte desta meditação a respeito desta palavra de carinho, esta palavra de auxílio, esta palavra de providência e previdência. Eu quero que você entenda isso muito bem. Previdência. Por que previdência? No período que Jesus está vivendo aqui, vivenciando, a previdência dos pais eram os filhos. O INSS dos pais eram os filhos. O Instituto Nacional de Seguridade Social da Palestina, há 2021 anos atrás, aproximadamente, era o filho de um casal. No caso de Maria, Maria seria uma mulher completamente desamparada, se ela não tivesse filhos homens. E o seu filho primogênito, que era Jesus, ele era o responsável por dar todo o suporte para sua mãe, todo o amparo para sua mãe. Ele era legalmente, diante daquela sociedade, se o seu pai morresse, ele legalmente respondia pela vida da sua mãe. Então o que Jesus está fazendo aqui, na verdade, tem um papel judicial, legal. Tem um papel aqui diante da justiça dos homens, do direito dos homens, do direito tradicional dos judeus. Aquele momento, esse momento aqui que Jesus está dizendo, mulheres aí teu filho, ele não terminou ali. Ele concluiu dizendo ao discípulo, ele diz, eis aí tua mãe. Perceba, ele não chamou ela de mãe, chamou ela de mulher, mas para João ele disse, eis aí tua mãe. Tem motivos para Jesus fazer isso, motivos muito sérios. Vamos chegar lá. Mas eu quero que você entenda isso, que há aqui uma outorga, uma procuração. Jesus está aqui fazendo, lavrando, digamos assim, uma procuração, usando o termo do cartório, né? Ele está lavrando uma procuração.
passando essa procuração para João. E agora João seria o representante legal de Maria. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque João é um discípulo amado. João ele faz questão de dizer isso. O discípulo amado, ele se auto-intitula de o discípulo amado. Isso é um deleite, isso é um privilégio glorioso. O discípulo amado, João se contentava com isso. Veja que João está sempre relatando a respeito de alguém, narrando fatos que ele está vendo, mas ele raramente fala sobre si. O que ele fala sobre si e que é suficiente é o discípulo amado. Isso é suficiente para você? Que seja suficiente para você. Que você não esteja em busca de autopromoção. Que você não esteja em busca de massageamento do seu ego. Que você se contente em ser um discípulo amado. A minha graça te basta. Foi o que Jesus disse para o apóstolo Paulo. A minha graça é suficiente para você. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso é suficiente para nós. Isso deveria ser, mas em muitos redutos não é. Em muitos redutos, Jesus já não é mais suficiente. Há muito tempo já. Então, voltando, esse assunto é muito delicado, é muito importante. Então, vamos só relembrar os pontos que são os centrais das duas anteriores palavras sobre esse assunto. Primeiro ponto, Jesus foi o Filho de Deus no Calvário. Quando Jesus está lavrando essa procuração para João, ele está querendo fazer com que o momento seja apontado para a filiação divina, não para a filiação terrena, não para a filiação de Jesus como sendo filho de Maria, não a filiação terrena, mas a filiação divina. E nós constatamos isso quando os soldados, ao verificarem que ele estava prestes a morrer e o véu do templo se rasga e todo aquele espetáculo acontece, nesse momento de grande convulsão da terra, convulsão dos elementos criados por Deus na natureza, tudo isso fez com que os soldados, esses homens que estão aqui, que nós verificamos aqui, são 4. Lembra? Repartiram em 4 partes as suas vestes, são 4 homens. Eles declararam em alto e bom som, este verdadeiramente era o Filho de Deus. Eles viram a mãe de Jesus ali, eles sabiam quem era Maria, eles estavam ali cientes de quem era aquela mulher que estava do lado de Jesus, mas eles não disseram, este é o filho de Maria. Eles disseram, este é o Filho de Deus. Não é à toa que esse momento está acontecendo. É um momento de amparo, é um momento de auxílio, é um momento de um homem que sabe as suas responsabilidades perante o Pai e também perante os homens. É um homem que dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Jesus é um homem que é um exemplo para nós. O exemplo para nós, meu irmão, não é o Cristo que está na glória. O exemplo para a igreja não é o Cristo que está sentado ao lado do Pai, reinando soberano. Aquele lá é a nossa máxima autoridade, é o nosso Senhor, é o nosso Deus, é o nosso Rei. O exemplo para nós foi o Jesus Cristo de Nazaré. O Nazareno. O Cristo Nazareno, você sabe o que significa Nazareno? Significa o homem simples. Nazareno significava para os ouvidos daqueles homens, significava que aquele homem Jesus era um homem simples. Morava em uma aldeia muito pobre, muito singela, onde havia pessoas muito simples. Não era um homem de nobre nascimento.
O exemplo para nós é o Cristo pobre, simples. É o trabalhador, é o que honra com seus compromissos. É o homem de coragem, é o homem de firmeza, é o homem de postura irrevogável diante da vontade do Pai. Esse é o exemplo para nós. O Cristo da glória, ele é o Senhor. Se você quiser copiar o Cristo da glória, você vai ter que passar por cima dos homens. Você vai ter que pisar nos homens. E essa não é a vontade de Deus para nós. Você não precisa ficar buscando glória para si. O exemplo para nós, em Cristo, é de um homem que veio fazer toda a vontade do Pai. E ele não veio trazer glória para si. A glória de Jesus era exaltar o nome do seu Pai. Isso que você tem que fazer. É isso que você tem que fazer. É isso que a igreja tem que fazer. Esse é o primeiro ponto. O Filho de Deus morreu no Calvário. O segundo ponto foi: Ele consola os que o conhecem. Lembra daquelas mulheres que estavam do lado de Jesus, chorando por causa dele, e ele disse para elas: não chorem por mim, chorem por vocês mesmos e pelos seus filhos. Ou seja, Jesus está dizendo: eu não quero solidariedade, eu estou aqui e exijo conversão. Jesus não está preocupado com multidões que estejam ali chorando ou cantando. Ele está querendo pessoas de fato e de verdade convertidas a Ele, corações transformados, pessoas que o conhecem. Pessoas que conhecem o caráter de Cristo, pessoas que o conhecem intimamente, profundamente. Para essas pessoas, Jesus não trouxe uma palavra de correção. Para essas mulheres, e especificamente para sua mãe, ele trouxe uma palavra de amparo. Ele ampara, ele auxilia, ele dá salvação, ele dá redenção para os que o conhecem e que também ele conhece. Que também ele conhece. Sempre quando eu penso nisso, sobre se Deus me conhece ou não, eu sempre lembro daquele texto que havia uns judeus que eram exorcistas, filhos de homens do Sinédrio e filhos de homens da sinagoga. Saíam pelas vizinhanças, provavelmente cobrando. Os judeus sempre são muito avarentos, sempre só pensam em ganho, em tirar vantagem em todas as circunstâncias, em tudo tirar lucro. Os judeus até hoje são conhecidos por isso, né? Infelizmente. Mas eu lembro que aqueles exorcistas tentaram expulsar um demônio, e o demônio, o que o demônio falou para eles? Primeiro que o demônio castigou aqueles discípulos, né? Aqueles exorcistas. Castigou os exorcistas. Está escrito em Atos dos Apóstolos. Depois de ter batido neles, um homem bateu em vários outros. Depois de ter batido neles, sabe o que aconteceu? Ele virou-se para os homens e disseram: nós conhecemos a Jesus e nós conhecemos Paulo, mas vocês nós não conhecemos. Exorcistas. Pessoas que levantavam as mãos e deviam fazer deviam ter várias metodologias para os olhos, né, para fazer com que as pessoas se encantassem com o que eles faziam. E o demônio não saiu e ainda disse para eles: eu não conheço vocês não. O demônio só vai nos conhecer quando nós estivermos submissos a Deus, quando nós formos submissos a Cristo. Enquanto isso não acontecer, saiba de uma coisa: a gente não faz nem cosquinha no inferno. A gente não faz a menor diferença no inferno se a gente não tem a vida submissa a Cristo. O diabo está satisfeito com a sua vida monótona, morna,
diante de Deus, uma vida superficial e sem integridade. O diabo está satisfeito contigo. Se ele puder te manter assim, ele vai te manter. Bem distraído, bem conformado, bem assim... tomado pelas coisas do mundo. Saciado pelas coisas desse século. Se o diabo puder te manter assim, ele vai te manter. E Deus não vai te conhecer. E você pode estar na igreja, você pode expelir demônios. Eu sei que eu estou repetindo isso várias vezes, mas eu vou repetir de novo. Desculpa a redundância, mas vou repetir de novo. Repetir de novo. Pode expulsar demônio, pode profetizar, pode operar milagres, pode fazer sinais e prodígios. Se nossa vida não estiver submetida à vontade de Cristo, nós vamos ouvir naquele dia: eu não os conheço. Então você vai ver que isso está acontecendo muito nos dias de hoje. Homens que estão fazendo e falam e dão profetada e revelam um monte de coisa. E no último dia Jesus vai dizer: eu não te conheço. Eu não conheço vocês. Então Jesus só vai amparar quem Ele conhece. E Ele conhecia Maria, Ele conhecia também Salomé, Ele conhecia Maria, sua tia, mulher do seu tio Clopas, Ele conhecia Maria Madalena, Ele conhecia João. Ele conhecia essas pessoas o amavam e Ele as amava. Então esse é o segundo ponto. Não espere ser amparado por Deus se Ele não te conhece, se você não tem contato com Ele, se não há intimidade com Ele, se você não se rende a Ele, se não tem vida de oração, se não há compromisso com Deus. Não espere o auxílio de Deus, não espere o amparo de Deus, não espere a mão de Deus, não espere por isso. E agora nós vamos a esse terceiro ponto, e quero que você abra, por favor, comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12. E essa leitura aqui tem muito a ver com domingo. Mateus, capítulo 12. Vá lá, por favor. A partir do versículo 46. Mateus, capítulo 12, versículo 46. A família de Jesus. E falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora. Preste atenção nisso. Quem está narrando é Mateus. Ele que está falando a palavra mãe. Ele está falando a palavra mãe. Nenhum relato bíblico mostra Jesus chamando Maria pela expressão mãe. Não há relato bíblico que diga isso, mas os evangelistas falam. Narrando o fato, eles dizem: eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. Versículo 47, continue lendo comigo. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Mais uma vez, alguém disse a palavra tua mãe está lá fora com os teus irmãos. Versículo 48. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxe o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Pasmem. A única vez que Cristo pronuncia a palavra mãe, ele não está evocando a mulher que o gerou no seu ventre. Ele não está chamando por ela, ele não está se reportando a ela. É uma pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe
e meus irmãos. Mais uma vez, pela segunda vez que Jesus fala a palavra mãe, ele não se reporta a Maria. Eis que minha mãe e meus irmãos. Eis minha mãe e meus irmãos, estendendo a mão para os seus discípulos. Ele diz isso, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Glória ao Filho de Deus por essa palavra. Glórias ao Filho de Deus. E agora eu quero enfatizar esse ponto aqui. Ao longo das gerações, ao longo dos séculos, séculos e séculos de uma tradição errada, com um dogma errado, eu queria muito assim pedir a algum padre, algum bispo, algum cardeal ou a um papa, para ele me mostrar no Novo Testamento algum versículo dogmático, ou seja, que apresenta uma doutrina irrefutável, irrevogável e com princípios que jamais devem ser mudados a respeito da divindade de Maria. O bispo Roberto falou isso e eu vou repetir aqui as palavras dele. Eu sou capaz de desafiar qualquer um desses homens. E eu vou além. E é muito importante você ouvir isso. E é muito importante você saber disso. E esse é o motivo, é uma das questões, um dos pontos da Reforma Protestante, que aconteceu por volta do século XVI, 1517 aproximadamente. Já aconteciam algumas reformas, por isso que especificamente 1517. Como adorar Maria, meus irmãos? Como tratar Maria como uma corredentora, rainha do céu, mãe de Deus? Não tem como. Os textos onde aparece a mãe, Maria, a mãe de Jesus, todos os relatos, Jesus faz questão de chamar Maria de mulher. Neste relato, Jesus está pregando numa casa, está falando a respeito do reino de Deus, está dentro do seu ministério, está entre 30 e 33 anos de idade, não se sabe aqui exatamente qual é a idade, mas ele tem entre 30 e 33 anos de idade, e ele está dizendo aqui, minha mãe e meus irmãos são os que fazem a vontade do meu Pai. Será que ele está renunciando à maternidade de Maria para com ele? Será que ele está rejeitando Maria? Será que ele está dizendo para ela, não fique de fora, você não é mais minha mãe, eu não te considero minha mãe? Será que é isso? Absolutamente não. Absolutamente não. O que Jesus está antevendo, porque Jesus é chamado de o Pai da eternidade, o homem que conhece o princípio desde o início, o alfa e ômega, aquele que é onisciente, onipotente e onipresente, ele sabia do culto a Maria. Ele já sabia o que fariam com a mulher querida que o gerou, chamada Maria. Sabendo disso, ele precisa deixar bem claro que aquela mulher, apesar de ser uma mulher querida, e na cruz ele está apontando para ela, na cruz ele está amparando ela no momento da sua dor, no momento da sua vergonha, no momento da sua angústia, ele está amparando sua mãe.
Não há como dizer que Jesus despreza, menospreza sua mãe. Não há como dizer que Jesus está rejeitando a maternidade dessa mulher. Não há como dizer isso. O que Jesus está fazendo é mostrando que o culto, o principal culto, o louvor, a glória, a majestade pertencem ao Senhor e única e exclusivamente ao Senhor, e por isso ele define muito bem, ele passa os olhos na casa e ele diz: eis minha mãe e meus irmãos. Olha o que diz, versículo 49, e estendendo a mão, ele fez assim, e estendendo a mão para os discípulos, ele diz: minha mãe e meus irmãos estão aqui. Os que estão fazendo a vontade do meu Pai. O que Cristo está querendo dizer é: eu estou num trabalho, o meu trabalho está acima de tudo, o meu trabalho está acima de todos. Aquele que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, ou a qualquer outra pessoa, ou a si mesmo, mais do que a Deus, qual é a palavra completa para mim? Não é digno de Jesus. Não é digno de ser chamado discípulo de Jesus. É o que Cristo está fazendo aqui. Ele não desamparou sua mãe, ele não renunciou à maternidade de sua mãe, de Maria, ele não está menosprezando, ele não está lançando ela fora da sua vida, não, ele está simplesmente mostrando que a prioridade é a glória do Pai. Ele veio para dar glória ao Pai, inclusive em Maria. Ele veio glorificar o Pai em Maria, ao ponto de Maria dizer: façam tudo o que Ele vos mandar, façam tudo o que Ele vos ordenar. É isso que Cristo está fazendo. É isso que Cristo está delimitando e definindo a mesa, a Santa Ceia. Esse memorial, ele tem um ponto. O ponto central é lembrar de Jesus e do seu sacrifício, é lembrar da sua obra, é lembrar de quem Ele é, de quem Ele foi aqui como homem nessa terra, do que Ele passou, que Ele não mediu esforços e foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o homem que nossos olhos têm que seguir, que a nossa vida tem que copiar. É esse o homem. Ele é único. Eu queria que você abrisse comigo, por favor, são 2 versículos rápidos. João capítulo 1, versículo 32. Por favor, abra lá. João capítulo 1, versículo 32. Olha o que João, primo de Jesus, apóstolo João, fala a respeito de João Batista, também primo de Jesus. Olha o que ele diz a respeito de João Batista. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele definiu, estabeleceu um apenas, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que Ele é o Filho de Deus. E esse homem que está falando isso é primo de Jesus,
filho de Isabel, prima de Jesus, parente de Jesus, consanguíneo com Maria, tem o mesmo sangue de Maria, de parentesco, tem os mesmos ancestrais de Maria, e ele está dizendo: esse é o Filho de Deus. E quem me revelou isso não foi homem, quem me falou isso foi Deus. A pomba não desceu sobre Maria, a pomba não disse que, ou melhor, o Espírito Santo não disse que uma pomba desceria sobre outro além de Jesus, aquele. Mais um versículo, por favor, e para a gente encerrar aqui. A glória é de Jesus e unicamente de Jesus, e sem Jesus Maria estaria perdida. Abra por favor comigo, no Evangelho de Lucas capítulo 9, a transfiguração. Nós lemos isso numa reunião de oração alguns dias atrás. Lucas capítulo 9. Lucas 9, versículo 35, não vamos ler tudo. Por favor, versículo 34. Enquanto assim falava, veio uma nuvem. Enquanto Jesus estava falando. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo, leia por favor: este é o meu filho, o meu eleito. A ele ouvi. A ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Ele é o único. E ele aparece sempre sozinho quando o Espírito desce sobre ele, quando ele é manifestado em glória e transfigurado e se demonstra a sua majestade. Ele está sozinho. Maria não está do lado dele. Maria corroborou com a obra, colaborou com Deus. Ela disse: fazei tudo o que ele vos mandar. Maria na cruz, além de estar sendo amparada por Jesus, consolada por Jesus, auxiliada por Jesus, provida por Jesus, ela está sendo salva, justificada, lavada dos seus pecados, coberta pelo sangue do seu Filho, que é o Filho de Deus acima dela. Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Criador de Maria, Ele é o Senhor de Maria, Ele é o Rei da glória, Ele é o absoluto, Ele é o supremo, Ele é o bom pastor na vida de Maria, que mesmo na hora da sua própria morte, Ele não desamparou a sua mãe, que está ali enfrentando o vale da sombra da morte, vendo seu filho padecer daquela forma. Ele está ali amparando ela, não somente espiritualmente, mas Ele está amparando ela fisicamente, materialmente. Não é um evangelho só de boca. Não é um evangelho só de palavras. Jesus materializa a graça, dizendo: mulher, eis aí teu filho. Glórias ao nome dele. Ele é tremendo, meu irmão. Ele é o mais digno neste lugar. Ele é o impressionante aqui nesse lugar. Eu vou pedir a Deus que abençoe os irmãos que estão nos assistindo. Senhor amado, guarda a vida dos meus irmãos, que te conheçam, que te temam, que te busquem, que façam-se conhecidos por ti, entrando nos lugares secretos e buscando a tua face, crendo em ti, depositando sua esperança em ti. Ó Deus, consola, renova, revigora, cura e salva aqueles que estão aqui ouvindo esta palavra, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Que a graça, que o amor,
e o consolo do Deus triuno seja sobre tua vida, agora e para sempre. Amém.